E aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos conteúdos de Biologia 2. Hoje, capítulo 5, conteúdos sobre biociclos. Então fica ligado aí para você pegar essa ideia, tá? Ó, biociclo, nessa aula a gente vai caracterizar as divisões e organismos do talassociclo, vamos entender o que é isso, tá? Vamos compreender a distribuição dos biomas no epinociclo e como é as suas dinâmicas, falar de maneira geral de bioma e também conhecer a dinâmica do liminociclo. Então você já está conhecendo 3 palavras novas aí, na verdade não novas, né? Porque a gente viu esse conteúdo no ano passado, mas aí a gente vai reforçar algumas ideias, tá joia? Olha só. Quando a gente fala de um biociclo, a gente está se referindo basicamente a um ecossistema, ou um ecossistema terrestre, ou um ecossistema aquático. É um ambiente, é um território de maneira geral. Então, você já entende que a gente pode classificar os biociclos entre biociclos aquáticos e biociclos terrestres. Então vamos falar agora dos biociclos aquáticos, joia? Vamos falar aqui, ó, primeiramente do talassociclo. O que é um talassociclo, gente? Nada mais é do que os ecossistemas de água salgada. Isso aí. É aquele mar que a gente conhece, né? Os oceanos, que é o maior ecossistema, o maior local que abriga vida do planeta, é o maior território, a maior área que abriga vida em todo o planeta. São os oceanos, né? O talassociclo. E nesse oceano a gente pode caracterizar ele por diferentes fatores, como a gente conhece, fatores abióticos. A gente tem aí a luz, temperatura da água, né? Temos também a disponibilidade de nutriente e a profundidade. Tudo isso está interligado para a gente entender como que funciona essa dinâmica no talassociclo. Então, quando a gente olha para um ambiente marinho, né, a gente vê que podemos selecionar, determinar, delimitar diferentes regiões nesse talassociclo, tá? Então, quando a gente olha basicamente, a gente pode classificar de acordo com a área, ou seja, com a profundidade. Nós temos interferência de luz, podemos separar em zona fótica e zona afótica. Você já entende aí que zona fótica é o local onde há a penetração de luz, tá? E zona afótica onde não tem luz. Isso é importante porque a gente já consegue determinar quais são os indivíduos que são encontrados nessas diferentes zonas. Então aqui, por exemplo, na zona fótica, que a gente ainda pode dividir entre zona eufótica e zona disfótica, que é uma região assim onde tem diferentes penetrações de luz, mas disponibilidade de luz solar a gente associa com fotossíntese. Então a gente vai ter muita alga, muita cianobactéria, muito fitoplâncton. Então a gente tem uma grande produtividade primária aí, certo? Uma grande quantidade de indivíduos produtores nessa zona fótica. E zona afótica, a gente tem aí apenas indivíduos consumidores, que aí a predação será a principal forma de obtenção de energia, certo? E ainda assim, a gente pode delimitar os indivíduos que vivem na zona bentônica e na zona pelágica. O que é que isso quer dizer? Zona bentônica são aqueles indivíduos que vivem no assoalho oceânico, certo? Vivem ou fixos ao assoalho, né? Ou então se rastejando, ou boa parte da sua vida aí no solo, né? No fundo do mar. E ainda assim, nessa zona bentônica, a gente pode encontrar indivíduos na zona nerítica, que fica aqui ó, sobre a plataforma continental. Então você estuda isso em geografia, você sabe a organização das placas tectônicas, e aí temos a plataforma continental e temos a zona oceânica de fato, onde nós temos esse talude oceânico, né, assim que chama. Então a gente tem aí essa região, tá? Indivíduos que vivem ou na zona nerítica ou na zona oceânica, na zona bentônica. E em ambas essas regiões a gente tem os indivíduos que vivem de maneira pelágica, tá? Que vivem na coluna d'água aí, que nós vamos ter tanto os indivíduos planctônicos, certo? Que os plânctons a gente caracteriza aí como microalgas, bactérias, cianobactérias, tá? Algumas larvas de indivíduos, tá, que vivem nessa coluna d'água são indivíduos microscópicos que a gente chama de plâncton. O nécton, melhor dizendo, são os indivíduos que vivem aí de maneira geral livres nessa coluna d'água, que aí são todos os animais que a gente conhece aí, peixes, né? Nós temos mamíferos como as baleias, os leões marinhos, enfim.
E o bênton são os indivíduos que vivem realmente na zona bentônica, ou seja, no assoalho oceânico, beleza? Então essa é uma característica geral aí do talassociclo do ecossistema marinho, ok? Quando nós falamos de liminociclo, ainda se referindo a um ecossistema, a um biociclo aquático, liminociclo é aquele ecossistema de água doce. São as águas continentais que a gente encontra aí na forma de lagos, de rios, tá? De represas, enfim. Nós temos esse ecossistema que é um pouco diferente do ecossistema marinho, do talassociclo. Então, o liminociclo a gente classifica ele de duas formas. Nós temos a região ou as águas lênticas, que o nome sugere que é aquela de pouco movimento, ou de água parada. Por exemplo, uma lagoa, a gente não tem movimento de água nesse ambiente. Tá? Então, ela tem um lado bom e um lado ruim. Porque por não ter muito movimento, a produtividade ela é muito alta. Tá? Então a gente tem muitos organismos, micro-organismos, vegetais se reproduzindo naquele ambiente. Tá? No entanto, essa alta biodiversidade pode chegar no estágio de hipóxia. O que é isso? É a baixa disponibilidade de oxigênio. Então, se eu tenho baixo oxigênio, daí eu começo a produção de algas ou micro-organismos anaeróbicos. E essa condição faz com que chegue no estágio de eutrofização. A gente tem muita disponibilidade de matéria orgânica, muita reprodução de indivíduos aeróbicos, depois diminui a quantidade de oxigênio, reprodução de indivíduos anaeróbicos e aí torna-se desequilibrado esse ecossistema. Aí a gente tem mau cheiro, né, devido à atividade desses anaeróbicos. Tá? Aí depois tem a redução de matéria orgânica disponível e redução de biodiversidade. Então esse é um ambiente que ele passa por várias etapas, aí, vários altos e baixos, a gente pode caracterizar assim. Tá bom? Mas no ambiente de águas lóticas, né, no liminociclo, águas lóticas é aquelas águas em movimento, de fato, aqueles rios que têm sua correnteza, tá? Na região da nascente, no curso médio até na foz, em encontros de rios ou encontros de rios com o mar. Então, assim, a quantidade de algas, de plânctons nessas águas de movimento, ela é de certa forma menor do que em um liminociclo de água lêntica, tá? Então, assim, a gente não tem tanta biodiversidade comparado a uma lagoa. E quando eu falo em biodiversidade no ecossistema aquático, você não tem que pensar só na quantidade de peixes, mas a gente tem que falar de vegetais, né, de plantas, também de algas, de cianobactérias, tá? De algas unicelulares. A gente tem que pensar em todo o contexto. Tá joia? Então a gente diferencia aí águas lóticas e águas lênticas. Tudo bem? Então, falamos de talassociclo, ecossistema aquático marinho, e liminociclo, um biociclo aquático de água doce. Agora vamos falar do epinociclo. Olha só, esse epinociclo já se caracteriza um biociclo terrestre, tá? É nada mais nada menos do que as diferentes áreas aí, diferentes ecossistemas terrestres que a gente encontra em florestas, matas, enfim, que aí a gente vai caracterizar de certa forma como biomas. A gente tem diferentes biomas no mundo todo, inclusive no Brasil, tá? E existem diferentes variações climáticas, os fatores abióticos influenciam consideravelmente nas características desses ambientes. Então a gente vê a influência de latitude, né? A gente vê aí regiões de clima mais frio, com vegetação característica, né? Regiões aqui próximas aos trópicos, nós temos as florestas tropicais e também nós temos os desertos, savanas, cerrado, caatinga. Então tudo isso caracteriza um epinociclo. Então eu tenho aqui alguns exemplos dos principais biomas mundiais que a gente conhece tradicionalmente, né? E também nós podemos aí relembrar rapidamente os biomas brasileiros, que aí está mais constante no nosso dia a dia. Nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, como eu falei para vocês, a Mata Atlântica, o Pantanal aqui, ó. Perceba que a característica é diferente de Pantanal para Caatinga. E a gente vê uma certa transição de um bioma para outro, né? De Pantanal para Caatinga, por exemplo, um Cerrado é mais seco do que o Pantanal consideravelmente, mas não é tão seco quanto uma caatinga. Então perceba que em cada região, em cada latitude, em cada longitude também a gente tem características diferentes de vegetação, de animais, né, de fatores abióticos, tudo caracterizando esses domínios
aí dos biomas, certo? E quanto maior aí a latitude, a gente também tem o bioma Pampa, que fica bem ao sul do nosso país, certo? Então, basicamente, os epinociclos se caracterizam pelos biomas mundiais e brasileiros, tá certo? Então, só para você refrescar aí esse conteúdo, finalizamos a nossa aula por aqui. Recomendo a leitura do capítulo e os exercícios conceituais e contextualizados para a gente finalizar e declarar como visto esse capítulo, tá bom? Então, gente, desejo bons estudos para vocês, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!